Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos aqui uma associação em paralelo de dois capacitores, né? Um de 100 microfarad e um de 5 microfarad, e também de um resistor aqui, né? Que está apresentado como sendo LED, mas a gente pode encarar ele como sendo um resistor de 150 ohms, e tudo isso é ligado num USB que não tem nenhuma medida indicada, mas a gente pode ignorar. A gente sabe, né, que esse LED ele vai ter as medidas de 6 volts com 0,24 watts, e o que interessa pra gente mesmo é esses 6 volts, né? Porque todos eles estão associados em paralelo, percebe? O desenho já deixa isso bem claro, né? Mas a gente pode ver pelos pontos de potencial. Como aqui em cima é um único fio, porque aqui você tem, ó, nenhum elemento, né? Quando a gente tem um elemento, aí o ponto de potencial muda, mas eu posso chamar isso aqui tudo de A, por exemplo, né? Aí o ponto de potencial muda, e aqui embaixo, como é o mesmo fio para tudo, né? Na parte de baixo, então também é o mesmo ponto. Se todos eles estão entre os mesmos pontos de potencial, então isso vai significar que eles vão ter a mesma DDP, ou seja, se aqui eu tenho 6 volts de diferença de potencial, aqui eu também vou ter 6 volts e aqui eu também vou ter 6 volts. Então, todos eles vão ter 6 volts e a DDP total será de 6 volts, tudo 6 volts, tá? Aí ele pede, né, de acordo com o circuito, quando os capacitores estiverem carregados. Quando os capacitores estão carregados, é porque a diferença de potencial aqui no capacitor é igual à diferença de potencial fornecida, ou seja, a gente considera a diferença de potencial no capacitor igual a esses 6 volts, né? O LED se acenderá e o carregador poderá ser acoplado ao celular, né? Desprezando a resistência dos fios de ligação, então nenhum fio aqui tem ligação, a carga acumulada pelos capacitores. Então a gente quer saber o que de carga. A gente sabe lá pelos capacitores que carga é igual a capacitância vezes a diferença de potencial. Então, isso aqui vale para todos os casos, tá? Tipo, se eu quero saber nos resistores, eu preciso usar o total. Por exemplo, num resistor, eu quero saber a diferença de potencial total, então eu tenho que usar o resistor equivalente com a corrente total. Nos capacitores, eu quero saber a carga total desses capacitores, aí eu uso a DDP total com a capacitância equivalente. Eu quero saber a potência de tal coisa. Eu uso o resultado total com a outra grandeza no total. Quando você quer, né, o resultado aqui de tudo junto, você não quer de cada um, você quer de tudo, aí você calcula o equivalente e usa com os resultados assim gerais, né? Você não usa específico. Aí, por exemplo, aqui, ó, a carga, eu tenho que calcular a capacitância equivalente e a diferença de potencial. Como é em paralelo, a diferença de potencial total é igual a DDP que cada um deles tem, né? Então, é 6 volts, tá? Essa parte aí, tranquilo. Se eu quero a carga total, eu preciso da capacitância equivalente, tá? Em paralelo, a capacitância equivalente é a soma. Lembra que é o contrário do resistor, né? Então, se está em paralelo, a gente soma, fica 105 microfarad. Então, a carga, né, fica 105, que é a capacitância equivalente, vezes a diferença de potencial, que dá 630 microfarad. Ou você poderia calcular também, né, que é aqui, você faria 5 vezes 6, que dá 30. Aqui você faria 100 vezes 6, que dá 600. Aí a carga total, né, que foi acumulada pelos capacitores, é a soma das cargas que cada um deles acumulou, totalizando 630 microcoulomb, tá bem? Por quê? Porque cada um deles vai agregar uma carga aqui, né, nas placas que a gente chama de armadura. Então, a carga total é a carga que esse aqui acumulou mais a carga que esse aqui acumulou. Por isso que é a soma. Dá tanto para fazer separado, multiplicar esse por esse e somar pela multiplicação desse com esse, tanto para fazer pela capacitância equivalente, já que daí tu tem o resultado direto, tá?